Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 362, capítulo 10, a Gênese, escala dos seres orgânicos. A questão é de número 24. Entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Então, Kardec está dizendo que entre o reino vegetal e o reino animal, nenhuma delimitação há nitidamente marcada. Como se diz, existe entre os reinos, aí eu já englobo os reinos e não só entre o vegetal e o animal. Existe uma miscigenação, existe, enfim, uma matização. Nos confins dos dois reinos estão os zoófitos ou animais plantas, né? Porque nós sabemos que existe animais plantas, como também, ao mesmo tempo, plantas animais. Se nós buscarmos profundamente, nós vamos, dentro de uma análise mais profunda, nós vamos perceber que existe algumas plantas e elas se alimentam de animais, como por exemplo, ratos, borboleta, moscas, até mesmo de beija-flor. Então, nós sabemos que existe. Então, animais plantas, cujo nome indica que eles participam de um e outro, serve-lhes de traço de união como os animais. As plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, produzem-se e morrem. Agora é aquilo que nós já há um certo tempo nós estamos tratando aqui. É interessante que o ser humano, por fazer parte também do orgânico, Allan Kardec, ele está abstendo-se de comentar algo por enquanto. É lógico que tem um porquê a respeito do ser humano, do corpo orgânico. Então aqui ele está dizendo assim, como os animais, né? Então, como os animais, obviamente já teceu comentário a respeito do orgânico. As plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se,
respiram, reproduzem-se e morrem, né? Então, nós sabemos que nessa escala o orgânico também passa por todo esse processo. Por exemplo, o vegetal, o animal e o hominal nascem, crescem, reproduzem, vive e morre organicamente. Como aqueles precisam elas de luz, de calor e de água, estiolam-se e morrem. Desde que lhes faltem esses elementos, a absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias as envenenam. Oferecem como caráter distintivo mais acentuado conservarem-se presas ao solo e tirarem dele a nutrição sem se deslocarem. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, mantém-se preso ao solo. Como animal, a vida nele se acha mais acentuada. Tira do meio ambiente a sua alimentação. Um degrau acima, o animal é livre e procura o alimento em primeiro lugar. Vêm as inúmeras variedades de pólipos, de corpos gelatinosos, sem órgãos bem definidos, só diferindo das plantas pela faculdade da locomoção. Seguem-se na ordem do desenvolvimento dos órgãos da atividade vital e do instinto. Os eumintos, ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos, sem ossos, alguns deles nus, como as lesmas, os polvos, outros providos de conchas, como o caracol, a ostra, os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como o caranguejo, a lagosta, os insetos, aos quais a vida assume prodigiosa atividade e se manifesta o instinto engenhoso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns se metamorfoseiam, como a lagarta, que se transforma em elegante borboleta. Vem depois a ordem dos vertebrados, animais de esqueleto ósseos, ordem que abrange os peixes, os répteis, os pássaros. Seguem-se, por fim, os mamíferos, cuja organização é a mais completa. Se se considerarem apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá. Então, se se considerar apenas os dois pontos extremos da cadeia, nenhuma analogia aparente haverá.
Mas se passar de um anel a outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta aos animais vertebrados. Compreende-se então a possibilidade de que os animais de organização complexa não seja mais do que uma transformação, ou, se quiserem, um desenvolvimento gradual. A princípio, insensível da espécie imediatamente inferior, e assim sucessivamente, até o primitivo ser elementar. Entre a grande e o carvalho é grande a diferença, porque se nós pararmos para analisar entre a bolota e o carvalho, há uma diferença muito enorme, né? Se acompanharmos passo a passo o desenvolvimento da grande, chegaremos ao carvalho e já não nos admiraremos de que este proceda de tão pequena semente. Ora, se a grande encerra em latência os elementos próprios à formação de uma árvore gigantesca, por que não se daria o mesmo do ouça ao elefante? Do ouçam ao elefante? Na questão 23, trata-se a respeito dessa questão aqui, dessa matéria, aliás. De acordo com o que fica dito, percebe-se que não exista geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam produto da transformação sucessiva desses mesmos seres realizados à proporção que as condições atmosféricas se lhes foram tornando propícia, adquirindo cada espécie a faculdade de reproduzir-se. Os cruzamentos acarretaram inúmeras variedades. Depois, uma vez instalada em condições favoráveis, quem nos diz que os germes primitivos, de onde ela surgiu, não desapareceram para sempre por inúteis? Quem nos diz que o nosso oução atual seja idêntico do que de transformação em transformação produziu o elefante? Explicar-se-ia assim porque não há geração espontânea entre os animais de complexa organização. Esta teoria, sem estar admitida ainda de maneira definitiva, é a que tende evidentemente a predominar hoje na ciência. Os observadores sérios aceitam-na como a mais racional. Então, o próximo vídeo agora vai ser o homem corpóreo.